Ao longo da história, as igrejas sempre foram símbolos de fé, arte e tradição. No entanto, algumas delas guardam segredos que vão muito além do que os olhos podem ver. Em Pernambuco, diversas igrejas possuem câmaras ocultas, compartimentos misteriosos e até passagens subterrâneas. Mas por que essas estruturas foram construídas assim? O que realmente se esconde nesses espaços secretos? Seriam apenas esconderijos ou haveria algo mais profundo por trás dessas construções? Mas antes de irmos para o vídeo, gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Muitos dos relatos sobre essas câmaras surgem de documentos históricos, testemunhos e até explorações feitas dentro de templos centenários. Há registros de túneis subterrâneos que ligavam conventos e igrejas a pontos estratégicos da cidade, mas nem todos foram oficialmente catalogados. Alguns historiadores acreditam que essas câmaras foram usadas para proteger objetos sagrados, esconder clérigos em tempos de perseguição ou até mesmo armazenar riquezas da igreja. Mas há também teorias mais sombrias. Afinal, qual a verdadeira função dessas câmaras? Elas ainda existem? E se sim, será que todas já foram descobertas? Hoje, vamos explorar os mistérios ocultos nas igrejas de Pernambuco, revelando as histórias por trás dessas construções enigmáticas e os segredos que ainda podem estar enterrados sob os nossos pés. A presença de câmaras secretas nas igrejas de Pernambuco remonta aos primeiros anos da colonização. No século XVI, os portugueses começaram a erguer templos religiosos para consolidar sua presença no Brasil e catequizar os povos indígenas. Muitas dessas igrejas foram construídas por ordens religiosas como os franciscanos, jesuítas e beneditinos, que traziam consigo não apenas a fé cristã, mas também técnicas avançadas de arquitetura. Diferente do que muitos pensam, as câmaras secretas dessas igrejas não eram apenas estruturas casuais. Elas tinham propósitos específicos que variavam de acordo com o contexto histórico. Algumas delas foram projetadas para esconder objetos litúrgicos de grande valor, como cálices de ouro, relíquias sagradas e até documentos importantes. Outras tinham uma função estratégica, servindo como rotas de fuga ou esconderijos em tempos de guerra e perseguição. Na época das invasões holandesas, entre 1630 e 1654, Pernambuco se tornou um campo de batalhas violentas. Os católicos, que antes dominavam a região, passaram a sofrer perseguição dos calvinistas holandeses. Isso forçou muitas igrejas a esconder seus símbolos religiosos, já que os invasores destruíam imagens e confiscavam bens da Igreja Católica. É possível que algumas dessas câmaras tenham sido utilizadas justamente para essa proteção. Outro fator que contribuiu para a criação dessas estruturas foi a Inquisição. Embora o Brasil colonial não tenha tido tribunais inquisitoriais oficiais, muitos cristãos novos descendentes de judeus convertidos ao cristianismo temiam perseguições. Alguns pesquisadores sugerem que determinadas câmaras poderiam ter sido usadas para abrigar essas pessoas temporariamente. Mas, com o passar do tempo, muitos desses espaços foram esquecidos ou encobertos por reformas e ampliações nas igrejas. Hoje, apenas algumas dessas câmaras são conhecidas, enquanto outras continuam sendo objeto de investigações históricas e arqueológicas. Desde os primórdios da colonização, Pernambuco foi um território de disputas religiosas e conflitos políticos. A presença de diferentes grupos invasores estrangeiros fez com que muitas igrejas desenvolvessem estratégias para proteger seus símbolos e praticantes. Uma dessas estratégias foi a construção de esconderijos secretos dentro dos templos. Esses espaços ocultos serviam para abrigar religiosos, membros da igreja e até fiéis que precisavam se esconder durante momentos de perseguição. Durante o período das invasões holandesas, quando os calvinistas dominaram partes do Nordeste, muitas igrejas foram saqueadas e destruídas. Católicos precisavam encontrar maneiras de preservar sua fé e evitar a destruição de suas imagens e objetos sagrados. Os esconderijos religiosos foram uma solução encontrada para proteger tanto as pessoas quanto os símbolos da igreja. Algumas dessas câmaras ficavam atrás de altares, embaixo de sacristias ou até mesmo em compartimentos escondidos dentro das paredes. Existem relatos de que, em algumas igrejas, padres e monges usavam passagens ocultas para continuar realizando missas secretamente quando o culto público era proibido ou vigiado por forças estrangeiras. Além disso,
esses esconderijos também foram utilizados em outros momentos históricos, como durante os tempos de perseguição política no Brasil. Durante o século XIX, por exemplo, muitos conflitos internos levaram religiosos a buscar refúgio dentro dos próprios templos. Com o passar dos séculos, muitos desses esconderijos foram esquecidos ou apenas recentemente descobertos por historiadores e arqueólogos, levantando questionamentos sobre quantos ainda podem estar ocultos nas igrejas históricas de Pernambuco. Ao longo dos séculos, igrejas em Pernambuco se tornaram verdadeiros cofres de relíquias sagradas. Muitas dessas relíquias, vindas da Europa, chegaram ao Brasil através de ordens religiosas, como os franciscanos e jesuítas, que as trouxeram com o intuito de fortalecer a fé católica entre os colonos e indígenas. Para garantir a preservação desses objetos, foram criados depósitos ocultos dentro das igrejas, protegendo esses itens contra invasões, roubos e até mesmo deterioração. Esses depósitos podiam estar localizados em compartimentos secretos dentro do altar, atrás de painéis de madeira, sob o piso ou em pequenas salas camufladas dentro da própria estrutura da igreja. Os objetos guardados nesses espaços variavam desde fragmentos de ossos de santos até vestimentas litúrgicas usadas por figuras religiosas importantes. Algumas igrejas também escondiam cálices, cruzes e manuscritos raros que continham registros valiosos sobre os primeiros anos da evangelização no Brasil. Um exemplo notório é a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, em Recife, onde historiadores acreditam que algumas relíquias foram escondidas durante o período das invasões holandesas para evitar que fossem saqueadas pelos protestantes. Além disso, existem registros que indicam que igrejas no interior de Pernambuco também mantiveram relíquias ocultas por décadas, muitas vezes apenas reveladas durante restaurações. A prática de esconder relíquias também estava relacionada à crença de que esses objetos possuíam poderes espirituais e deveriam ser protegidos de profanação. Algumas dessas relíquias eram vistas como milagrosas, e a ideia de que poderiam cair em mãos erradas gerava grande preocupação entre os religiosos. Com o passar do tempo, muitos desses depósitos foram redescobertos, revelando objetos de grande valor histórico e religioso. No entanto, há indícios de que algumas igrejas ainda escondem segredos que podem nunca ser totalmente revelados. Ao longo da história, túneis subterrâneos foram uma característica recorrente em diversas igrejas de Pernambuco, especialmente durante períodos de instabilidade e conflito. Esses túneis de fuga eram projetados para permitir que sacerdotes, religiosos e até mesmo fiéis escapassem em momentos de perigo iminente. Durante o período colonial, quando a região foi palco de invasões holandesas e conflitos entre católicos e protestantes, essas passagens secretas desempenharam um papel crucial na proteção de pessoas e bens sagrados. Muitas dessas estruturas eram construídas sob os altares ou em áreas adjacentes às igrejas, levando a saídas discretas em locais afastados. Um dos exemplos mais conhecidos é a Igreja de São Pedro dos Clérigos, em Olinda, onde historiadores sugerem a existência de um túnel que poderia ter sido usado durante a invasão holandesa no século XVII. Outra igreja com indícios de túneis secretos é a Igreja da Sé, também em Olinda, que teria passagens conectando-a a conventos próximos. Esses túneis também podem ter sido usados para outros fins, como o transporte discreto de objetos de valor, comunicações clandestinas entre diferentes ordens religiosas e até mesmo a fuga de perseguidos políticos em momentos mais recentes da história do Brasil. Em algumas igrejas, ainda há relatos de moradores locais sobre passagens subterrâneas que foram bloqueadas ou que desapareceram ao longo do tempo devido a reformas e mudanças na estrutura urbana. Apesar do grande interesse arqueológico por essas passagens, muitas delas permanecem inacessíveis ou apenas mencionadas em registros históricos e relatos orais. O que se sabe com certeza é que esses túneis eram mais do que simples estruturas arquitetônicas, eram elementos fundamentais da resistência religiosa e da sobrevivência em tempos turbulentos. As tumbas e catacumbas encontradas em igrejas pernambucanas são um dos aspectos mais intrigantes da arquitetura sacra da região. Durante os séculos XVI e XVII, muitas dessas igrejas serviram não apenas como locais de culto, mas também como espaços de sepultamento para membros importantes da comunidade, incluindo clérigos, nobres e figuras influentes da sociedade colonial. A prática de enterrar pessoas dentro das igrejas tinha um significado simbólico profundo. Ser sepultado em um local sagrado era visto como uma forma de garantir proteção espiritual e proximidade com Deus.
Além disso, muitas dessas igrejas possuíam criptas subterrâneas onde os corpos eram dispostos de maneira organizada, seguindo tradições europeias que remontam à Idade Média. Na igreja da Sé de Olinda, por exemplo, há registros de que padres e bispos foram enterrados em câmaras subterrâneas, algumas das quais ainda podem ser vistas em visitas guiadas. Já na igreja de São Francisco, no Recife, arqueólogos descobriram ossuários e pequenos túmulos que sugerem um uso contínuo desses espaços como áreas de sepultamento ao longo dos séculos. Outro ponto fascinante é a presença de catacumbas, que diferem das simples tumbas pelo seu formato de galerias subterrâneas interligadas. Embora as catacumbas não sejam tão comuns no Brasil quanto na Europa, há indícios de que algumas igrejas de Pernambuco tenham adotado esse modelo, especialmente em áreas onde o solo permitia escavações mais profundas. Há relatos de que certos túmulos eram reutilizados ao longo do tempo, um costume comum nas igrejas coloniais devido à limitação de espaço. Além da função de sepultamento, essas criptas e catacumbas também poderiam servir como esconderijos durante momentos de perseguição religiosa ou ataques. Relatos históricos sugerem que, em algumas igrejas, havia portas secretas que levavam dessas áreas subterrâneas a túneis de fuga, criando uma complexa rede de passagens escondidas. Hoje, esses espaços são vistos como relíquias arqueológicas históricas, e muitas igrejas preservam seus túmulos antigos como parte do patrimônio religioso de Pernambuco. Para pesquisadores e historiadores, cada descoberta em uma dessas câmaras funerárias representa uma peça importante do quebra-cabeça que nos ajuda a entender como a fé, a cultura e a sociedade estavam entrelaçadas na época colonial. A Basílica de Nossa Senhora do Carmo, localizada no coração do Recife, é um dos marcos históricos mais importantes de Pernambuco. Sua construção, datada do século XVIII, é uma das mais notáveis expressões de fé e arquitetura religiosa da região. Mas por trás de sua fachada imponente e sua grandiosidade, existe um rumor que tem atraído a atenção de muitos, especialmente dos curiosos sobre os mistérios da história, a existência de um túnel secreto que ligaria a basílica ao convento adjacente. Esse túnel, segundo alguns relatos históricos e populares, teria sido usado no passado para fins religiosos e até políticos. Alguns acreditam que ele foi criado como uma rota de fuga para os frades carmelitas em tempos de perseguição. Outros sugerem que o túnel servia para esconder relíquias ou objetos sagrados valiosos, possivelmente de grande significado para a igreja e seus membros. As histórias que circulam sobre o túnel variam. Há quem afirme que ele foi utilizado durante a Inconfidência Pernambucana, um movimento de resistência contra o domínio português, como uma via de escape segura para os revolucionários. Já outros dizem que o túnel era um local sagrado onde as cerimônias secretas eram realizadas, longe dos olhares do público, em tempos de maior repressão religiosa. Apesar de inúmeras especulações, nenhuma prova definitiva foi encontrada até hoje para confirmar a existência de tal túnel. No entanto, o mistério em torno dele só aumenta o fascínio por essa histórica basílica. Alguns estudos de arquitetura e arqueologia indicam que, possivelmente, os vestígios de construções antigas possam ainda estar ocultos nas fundações, sugerindo que a história ainda guarda segredos não revelados. Esse mistério, que continua sendo explorado por historiadores e arqueólogos, é um convite à investigação das camadas ocultas da história religiosa de Pernambuco. O que restará para a posteridade? Poderiam os ecos desse túnel ainda ressoar nas paredes da basílica, esperando o momento certo para ser desvendados? A Igreja de São Pedro dos Clérigos, localizada no Recife, é uma das edificações mais antigas e reverenciadas da cidade, construída no final do século XVII. Sua importância histórica vai além de sua arquitetura barroca impressionante, e está também envolta por mistérios que foram passando de geração em geração. Um desses mistérios refere-se aos supostos compartimentos secretos que estariam ocultos em sua construção, rumores que despertam curiosidade tanto entre historiadores quanto entre visitantes. De acordo com algumas tradições locais e relatos orais, a Igreja de São Pedro dos Clérigos possuía espaços subterrâneos ou compartimentos ocultos que eram usados para armazenar objetos preciosos ou até mesmo como locais de esconderijo para membros do clero e fiéis durante períodos de repressão religiosa ou política. O mais interessante desses rumores é a referência à presença de câmaras secretas que, acredita-se, estavam localizadas no subsolo da igreja, talvez ligando a construção a outros edifícios históricos ao redor.
Estas câmaras poderiam ter sido usadas para o armazenamento de relicários e outros itens sagrados, guardados longe de olhos curiosos. A construção da igreja é associada a um período de intensas disputas políticas e religiosas em Pernambuco, especialmente no que diz respeito ao controle das instituições e da fé. Algumas especulações apontam que os compartimentos secretos poderiam ter sido um recurso estratégico para proteger o clero, caso houvesse necessidade de ocultar-se durante confrontos com forças coloniais ou durante momentos de grande tensão religiosa. Assim como outras igrejas da época, São Pedro dos Clérigos possuía uma simbologia religiosa e um poder que, de certa forma, se estendia além da simples fé. Ela se tornava um espaço de resistência. Embora nenhum túnel ou compartimento secreto tenha sido oficialmente encontrado, existem referências históricas e documentações que falam de esconderijos secretos dentro da própria igreja. Isso levanta a possibilidade de que tais compartimentos possam ter existido, ou, pelo menos, de que seu projeto tenha sido idealizado com a segurança e o sigilo em mente, refletindo o contexto social e religioso da época. Contudo, assim como em outras histórias de mistérios religiosos em Pernambuco, a falta de evidências concretas alimenta a especulação, e o grande interesse por essas histórias continua. A Igreja de São Pedro dos Clérigos, com sua arquitetura deslumbrante e história rica, mantém viva a aura de segredo e mistério, atraindo aqueles que buscam respostas para o que está oculto em suas paredes. A Igreja do Mosteiro de São Bento, situada em Olinda, é uma das mais icônicas e importantes igrejas do estado de Pernambuco. Sua construção remonta ao século XVI, e sua arquitetura impressionante reflete a grandiosidade do período colonial brasileiro. No entanto, além de sua beleza arquitetônica e importância religiosa, a igreja também guarda uma história envolta em mistérios, especialmente no que se refere a esconderijos de objetos preciosos que, de acordo com algumas versões, estariam escondidos em compartimentos secretos. A origem dessas histórias remonta ao contexto histórico e social da época em que a igreja foi erguida. Durante o período colonial, Olinda era um dos centros mais importantes do Brasil, tanto religiosamente quanto politicamente. O Mosteiro de São Bento foi fundado pelos beneditinos, uma ordem religiosa que tinha grande influência na região. Dada a riqueza da igreja e o seu papel central na vida religiosa de Olinda, é natural que os beneditinos, assim como outros membros do clero, quisessem proteger seus tesouros mais valiosos, como relíquias sagradas, objetos litúrgicos de ouro e prata, e documentos históricos importantes. Acredita-se que, durante momentos de grande tensão política, como as invasões holandesas no Brasil e outras crises locais, o Mosteiro de São Bento tenha sido usado como um ponto de refúgio para esses tesouros. Algumas versões indicam que compartimentos secretos ou túneis poderiam ter sido usados para esconder esses itens preciosos. Em um período em que a Igreja Católica era uma das instituições mais poderosas do Brasil colonial, com vastas riquezas acumuladas em forma de arte sacra, objetos litúrgicos e até mesmo ouro, o esconderijo desses objetos se tornava não apenas uma questão de preservação, mas também de sobrevivência para a fé e para os clérigos. Além disso, a própria localização do Mosteiro de São Bento em Olinda, uma cidade elevada e com grande visibilidade, proporcionava uma vantagem estratégica para a defesa de seus tesouros. A igreja, cercada por muros e situada em um ponto alto da cidade, era o local ideal para o armazenamento de objetos preciosos de valor incalculável. Muitos acreditam que, ao longo dos séculos, a igreja pode ter abrigado não apenas objetos religiosos, mas também documentos secretos e outros itens ligados à história religiosa e política de Pernambuco. Embora não haja registros oficiais ou provas concretas sobre a existência desses compartimentos secretos, as histórias persistem entre os habitantes locais e visitantes curiosos. Muitos ainda se questionam sobre a possibilidade de que, nas profundezas do Mosteiro de São Bento, existam salas e túneis que escondem o que foi considerado sagrado e de grande valor, talvez esperando para ser descoberto por quem se aventurar a buscar mais fundo nos mistérios da igreja. A igreja do Mosteiro de São Bento é um símbolo não apenas da fé religiosa, mas também da complexa história de Pernambuco, com suas lutas, segredos e tesouros escondidos, esperando para serem revelados em algum ponto da história. A história das igrejas e dos túneis secretos de Pernambuco, bem como dos esconderijos e relíquias que elas possam ter guardado, é frequentemente acompanhada por documentos históricos e relatos de historiadores.
Esses materiais desempenham um papel crucial na reconstrução da narrativa, fornecendo não apenas evidências que ajudam a validar ou questionar os rumores, mas também oferecendo insights valiosos sobre a época e o contexto em que esses eventos ocorreram. Entre os documentos históricos que podem ser citados estão os registros de inventários e listas de bens da Igreja, muitos dos quais estão disponíveis em arquivos públicos ou privados. Esses documentos frequentemente listam os objetos de valor que estavam nas igrejas durante períodos específicos, o que pode ajudar a identificar itens que estariam escondidos ou guardados em compartimentos secretos. Além disso, relatos e cartas de figuras importantes, como padres, historiadores locais e até mesmo invasores, podem fornecer detalhes sobre o que acontecia nos bastidores dessas igrejas e como os tesouros eram protegidos. Por exemplo, em um período em que a cidade de Olinda estava sendo invadida pelos holandeses, diversos relatos históricos apontam que muitos objetos de valor foram escondidos nas igrejas para evitar sua destruição ou saque. Um exemplo disso pode ser encontrado em correspondências enviadas aos governantes coloniais, descrevendo como certos religiosos haviam usado suas igrejas como refúgios para proteger tanto os bens materiais quanto os espirituais da Igreja Católica. Tais documentos são extremamente valiosos, pois não apenas corroboram as histórias locais, mas também oferecem uma visão sobre o modo como a Igreja lidava com questões de segurança e preservação de sua riqueza. Além disso, muitos historiadores contemporâneos têm feito investigações sobre as igrejas coloniais de Pernambuco e suas histórias misteriosas. Relatos desses historiadores, presentes em livros e artigos acadêmicos, muitas vezes discutem a possibilidade de haver túneis, passagens secretas e esconderijos de relíquias, baseando-se tanto em pesquisas de campo quanto em fontes históricas que foram preservadas ao longo dos séculos. Esses estudos também exploram o impacto de eventos como as invasões holandesas, as guerras e as revoltas locais, que podem ter influenciado a construção de tais espaços secretos dentro das igrejas. Embora nem todos os relatos de documentos históricos e histórias de historiadores confirmem a existência de câmaras secretas e esconderijos nas igrejas de Pernambuco, a evidência histórica fornece uma base sólida para entender por que e como essas histórias surgiram e se perpetuaram. O simples fato de que essas igrejas têm sido alvo de tantas especulações e investigações ao longo dos anos é por si só um indicativo de que há algo mais por trás de sua fachada. As igrejas de Pernambuco, como muitas construções históricas, foram projetadas de maneira a incorporar simbolismos religiosos profundos e, ao mesmo tempo, facilitar a preservação de mistérios, esconderijos e segredos. A arquitetura barroca, por exemplo, com sua riqueza de detalhes e formas complexas, foi muitas vezes empregada de maneira a garantir que certos elementos da construção permanecessem ocultos ou difíceis de serem detectados por observadores externos. O uso de nichos, passagens secretas e até compartimentos disfarçados nas paredes ou no piso das igrejas foi uma estratégia adotada para esconder relíquias e objetos sagrados durante períodos de instabilidade, como as invasões holandesas e as guerras locais. Arquitetos e mestres de obras criaram esses espaços dissimulados, onde os bens preciosos podiam ser armazenados sem que fossem facilmente localizados. Esse design engenhoso refletia não apenas a necessidade de proteção material, mas também a preocupação em preservar a identidade religiosa e cultural da igreja. Além disso, as igrejas eram projetadas para abrigar o culto e a oração, mas também serviam como lugares de refúgio e proteção. O uso de câmaras secretas e passagens ocultas poderia ter sido uma resposta prática e estratégica para proteger os bens e manter a fé, especialmente em tempos de grande ameaça. Ao analisar a arquitetura dessas igrejas, historiadores e arqueólogos podem perceber que certos espaços foram intencionalmente escondidos ou modificados para cumprir esse propósito. A preservação de elementos secretos também tem uma relação direta com as escolhas feitas em relação ao espaço do altar, aos confessionários e às criptas. Essas áreas muitas vezes eram escolhidas como locais para esconder objetos sagrados, como crucifixos, cálices e até documentos religiosos, devido à sua centralidade e simbolismo no culto religioso. A Igreja Católica teve um papel central no desenvolvimento histórico e social de Pernambuco, especialmente durante os períodos coloniais e pós-coloniais. Ela não era apenas um centro de fé, mas também um pilar fundamental para o controle político e social. Esse contexto de poder e influência ajudou a fomentar a construção de igrejas e conventos como espaços que, além de religiosos, também desempenhavam papéis políticos e econômicos importantes.
A presença da Igreja Católica em Pernambuco foi acompanhada de perto por eventos históricos cruciais, como as invasões holandesas, as revoltas locais e as disputas de poder entre as diferentes facções políticas da época. A construção de igrejas e mosteiros foi uma forma de afirmar a presença do Império Português no território e garantir a conversão dos indígenas e a manutenção da ordem colonial. Durante esses períodos de tensão e transformação, muitos objetos de valor foram guardados nas igrejas, seja por medo de saque ou pela necessidade de proteção. Os relatos históricos indicam que as igrejas foram frequentemente usadas como depósitos de tesouros, desde relíquias até bens materiais importantes. Além disso, as práticas de fé, como as procissões e rituais religiosos, também podiam envolver elementos secretos, como passagens ocultas para proteger ou esconder itens preciosos. Essa conexão entre religião e história pode ser observada não apenas na fundação e construção das igrejas, mas também nas evidências deixadas para trás, como documentos históricos e relatos de moradores locais. Essas descobertas ajudam a construir um retrato mais completo de como as igrejas de Pernambuco eram usadas, tanto como locais de culto quanto como refúgios para objetos sagrados e tesouros escondidos. À medida que concluímos nossa jornada pelas câmaras secretas e mistérios escondidos nas igrejas de Pernambuco, somos levados a uma reflexão profunda. Quantos desses segredos ainda permanecem ocultos? O que realmente se esconde nas profundezas das estruturas dessas igrejas centenárias? Há muito mais por trás das paredes e sob os pisos do que os olhos comuns conseguem ver. As histórias que atravessaram os séculos, as lendas que permanecem vivas nas narrativas de moradores locais e as descobertas arqueológicas continuam a nos intrigar. O fato de algumas câmaras e passagens ainda estarem em segredo nos faz questionar: será que ainda há mais a ser desenterrado? Ou talvez novos mistérios estejam sendo criados, à medida que as evidências vão sendo descobertas, desafiando nossa compreensão da história religiosa e cultural de Pernambuco? Essa reflexão nos leva a um ponto crucial: o mistério das igrejas de Pernambuco não termina aqui. Muitas delas ainda abrigam segredos que podem mudar o que sabemos sobre o período colonial, a luta pela preservação da fé e a intrincada relação entre religião e política. Esse convite ao mistério é algo que nos toca de maneira visceral e nos convida a continuar a exploração. Agora, eu gostaria de ouvir de você, meu espectador. Quais histórias e mistérios você conhece sobre igrejas e relíquias religiosas em Pernambuco? Talvez você tenha visitado algum desses locais e presenciado algo que desperte mais curiosidade. Ou, quem sabe, você tenha ouvido rumores e relatos antigos que poderiam enriquecer ainda mais a narrativa que estamos construindo. Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários, pois a troca de conhecimento é uma das formas mais ricas de expandirmos nosso entendimento sobre o que está escondido e por quê. E para aqueles que desejam continuar a explorar os mistérios do nosso país, em breve trarei um vídeo sobre outro tema fascinante: relíquias religiosas escondidas no Brasil. Embarque novamente conosco e descubra os segredos que a história guardou com tanto zelo, esperando para ser revelados. Até lá! Mantenha o olhar atento e a mente curiosa, pois os mistérios do passado continuam a se desdobrar. Obrigado por assistir todo o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.